Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Vamos falar com Deus. Senhor, pela grandeza do Teu amor, nós estamos aqui, despertamos para falar mais uma vez da Tua vinda, para arrebatar a Tua igreja. Pelo Teu poder, Senhor, nós despertamos e desfrutamos, Senhor, iniciando um novo dia em nossas vidas. Sabemos, Deus, que Tu estás conosco em nossos corações, nos dirigindo, nos fazendo sempre felizes, mesmo na adversidade. Por isso, Deus, suplicamos por aqueles que não têm ainda Teu Filho Jesus como Salvador, para que possam, Deus, ser enriquecidos com a beleza da Tua criação, com a beleza, Senhor, que nós temos em nosso espírito, em nossa alma, que são a Tua imagem e semelhança. Faz-nos ser resistentes, Senhor, à perdição e vencedores no caminho santo e puro que nos leva à Tua presença. Toma cada um, Senhor, dos que assistem, Senhor, e meditam nestas palavras e estudam, Senhor, para que possam ter um encontro com Teu Filho Jesus. Por isso eu te suplico, Deus, que os santifique, os purifique e os faça, Senhor, com um coração novo, transformado, para a honra e glória do Teu nome. Visita todos os lares enlutados, dando conforto, paz, harmonia, felicidade. Eu te suplico, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, é muito difícil em nossos tempos, em nossos dias, se falar do Evangelho. A rejeição está sendo constante, porque as profecias estão se cumprindo em todas as direções. Antigamente, nós nos preocupávamos muito com o catolicismo, porque ele sempre foi poderoso e era um dos maiores perseguidores dos cristãos em todos os tempos, Em todos os tempos. Mas de alguns anos para cá, vem se revelado o momento em que surgirá o grande dragão, ou a besta, o Satanás. E ele vem usando as pessoas para investirem contra os santos, como sempre, em todos os tempos, em todas as gerações, e nós não poderemos fugir disso. Temos por obrigação, por fé, de enfrentá-los. Hoje nós iremos falar de um assunto muito polêmico, muito discutido, não é? Mas nós acreditamos naquilo que nós pedimos ao Senhor Deus, através do Seu Espírito Santo, que está entre nós, que nos oriente, nos ajude, porque a nossa sabedoria não está à altura de um entendimento que muitos acham que deveríamos ter. Mas, segundo a vontade do Tua, Senhor, nós iremos dar um pouco da nossa sabedoria, um pouco do nosso entendimento, para explicar e suplicar que cada um busque este Espírito Santo que está em mim, me orientando, me ajudando, que revele a cada um, segundo o seu entendimento, o seu discernimento, a Tua verdade, para que encontrem um verdadeiro caminho que nos leva à Tua presença. Eu te suplico, Deus, em nome do Senhor Jesus. O assunto hoje é a grande tribulação.
A grande tribulação acontecerá após o princípio das dores, não é? Após o princípio das dores. Amanhã, se Deus quiser, nós iremos falar sobre a grande batalha, a batalha do Armagedon, que acontecerá numa vasta planície que existe na Palestina, chamada de Megido. Amanhã nós falaremos, se Deus quiser, sobre este assunto. Então, o que é a grande tribulação? A grande tribulação vai ser o tempo mais difícil da história da humanidade. De acordo com a profecia da Bíblia, ela vai acontecer nos últimos dias, ou no tempo do fim. Segundo Timóteo. Anote, meu amado irmão, anote, meu amado amigo, para que você leia. Leia e entenda, porque Deus irá lhe iluminar, Deus irá lhe esclarecer devidamente, se realmente você sentir esse desejo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, 1, e Daniel, capítulo 12, 4. Jesus disse que vai ser uma tribulação como nunca ocorreu desde o princípio da criação que Deus criou, da criação que o Deus os fez a sua imagem e semelhança até agora. Nem ocorrerá de novo, será o fim de tudo. Então é preciso que nós conheçamos, para que não venhamos a depois querermos e não podermos. Em Marcos capítulo 13, versículo 19, porque naqueles dias haverá uma grande aflição, tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou. Até agora, nem jamais haverá. Em Mateus 24, 21 e 22 diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E estes dias foram abreviados por causa dos escolhidos. Então os dias serão abreviados por causa dos salvos, dos que aceitaram Jesus Cristo na grande tribulação. Muitos serão mortos, condenados à morte, como antigamente em praça pública. Enoque e Elias, lembram que eles não morreram, eles foram levados ao céu? Eles voltarão para pregar o evangelho nesse período da grande tribulação. E eles serão mortos, serão esquartejados e para várias partes do mundo serão enviados pedaços dos seus corpos para provar que Satanás foi vencedor. Mas não será, porque todos morrerão. Todos morrerão. Uns morrerão fisicamente para a vida eterna e outros morrerão fisicamente para a vida espiritual eterna. Uns morrerão fisicamente para a vida eterna no espírito, na alma, e outros morrerão fisicamente para a morte eterna no espírito e na alma. O que vai acontecer durante a grande tribulação? Destruição das religiões falsas. As religiões falsas serão aniquiladas. Vão ser destruídas numa velocidade impressionante. Apocalipse 17, 1 a 5. Vamos ler aqui. E veio um dos 7 anjos que tinham
as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, e com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher que, assentada sobre uma besta de cor escarlate, vermelho, escarlate é vermelho, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e na mão tinha um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração, É preciso que nós conheçamos o verdadeiro Deus, para que possamos nos livrar desta prostituta, desta mulher que contamina a humanidade, não é? Ainda no capítulo 18, versículo 9, nos diz: 18, versículo 9, e os 6 da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, da sua destruição. Meu amado, é tempo de abrir seus olhos. Lembra de Bartimeu, sentado ali, esmolando? Não via, não enxergava, mas já cria, já acreditava que Jesus poderia dar-lhe a visão. Aquele cego de nascença via o poder de Deus e se aproveitou da passagem para clamar, para que Deus lhe abrisse agora os olhos fisicamente, para que ele visse. Você está cego, mesmo vendo a humanidade, vendo tudo o que Deus criou. Você está cego. Precisa abrir os olhos e ver que o Deus que te criou não te criou para seres o que estás sendo. Ele te criou para ser santo, lavado pelo seu sangue, para servi-lo em espírito e em verdade. É preciso você conhecer para não se precipitar no abismo. A destruição das religiões falsas serão constantes e terminantemente. Não tem outro caminho, serão destruídas, porque não têm salvação. É preciso, meu amigo, que você veja, que você sinta o poder do Espírito Santo em você. Vamos ler o versículo 10, depois o versículo 21. Versículo 10 nos diz: estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo e foi exterminada. Todo mundo dizem que esta Babilônia é a Igreja Católica,
porque elas só pregam o que não está na Bíblia, o que não é bíblico, e é na Bíblia que eles dizem que usam. Eu tenho provado, está aqui, está sendo dentro da Bíblia católica. Mas existem outros, né? Existiu realmente a Babilônia, que foi uma cidade de pecado, de perdição. No versículo 21, ele nos diz, vamos ler aqui. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou no mar, dizendo: com qual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Será lançada no abismo. Não se deixe ir com a Babilônia. Saia dessa. E a Bíblia diz: sai dessa, povo meu. Abre os teus olhos e vê o resplendor que te estou oferecendo de luz, iluminando os teus caminhos, mesmo espinhosos como são, difícil por causa da perseguição. Na parte humana, no espírito, nós seremos vitoriosos. Vejam as perseguições. Eu saí daqui, a nossa igreja, em outro bairro, e havia um decreto que não podia sair de uma cidade para outra. E nos dias de culto, nós não podíamos ir. Eu moro em Olinda, Paulista, uma cidade juntinho da outra. E estava lá a polícia. E só podia passar se mostrasse uma conta de água, uma conta de luz, porque nos dava o endereço de onde nós morávamos. E nós passamos quase um mês sem irmos à igreja. O direito de ir e vir nos foi negado. E está na Constituição. Veja que nem a Constituição estão mais respeitando. Que eu aprendi que quem mexesse nessa Constituição era criminoso da pior qualidade. Ele traía a pátria. E hoje nós estamos vendo o que estamos vendo. Mesmo que nós não queremos aceitar, não desejamos, mas está acontecendo. Por mais cego que seja, não precisar ser jurista, ser advogado, ser catedrático, ser isso, ser aquilo. Até um cego, ao ouvir um ato desse, pela voz de alguém, ele sabe que a coisa não está certa. Está acontecendo. As profecias estão acontecendo e o fim, cada dia mais, se aproximando. No versículo 15 nos diz assim, versículo 15: os pescadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Veja a riqueza deles. Veja a riqueza. Todos eles estão milionários, zombando de nós aqui embaixo. Zombando. Às vezes eu imagino que o nosso meio é um submundo. Um submundo em que nós vivemos insegurança, incertezas de todos os tipos. E que nós só temos dois direitos. Um primeiro direito, pagar imposto. E o segundo direito, não ter direito. Você vai para um hospital, uma consulta, marca para um mês depois, 2 meses, enquanto desvio de verba é um negócio sério. Está se cumprindo as profecias. Eu fui ali no Agamenon Magalhães visitar uma senhora e saí de lá chorando. Quando eu entrei na enfermaria, só faltava botar uma cama em cima da outra, fazer beliche, de tão cheio. E o desvio de verba é uma constante.
É o fim dos tempos. Não há mais amor, não há mais respeito pelo semelhante. Aliás, nunca existiu por causa do pecado. Por causa do pecado. Então precisamos, meu amado, orar mais, buscar mais, suplicar mais e não investir contra as coisas de Deus. Ataques às religiões é verdadeira. Numa visão, o profeta Ezequiel viu que um grupo de nações descrita como Gog, da terra de Magog, vai tentar destruir os que praticam a doutrina verdadeira. Mas Deus vai proteger. Deus vai proteger seus adoradores. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Pai que está em nós, que está conosco. E Ele nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal. Esse Deus é verdadeiro, não é enganoso. Ele não pede nada a você, porque Ele não precisa nada de você. O que Ele te pede é o dízimo e as ofertas para a manutenção da sua casa aqui na terra. Enquanto nós vivemos aqui, porque lá nós teremos tudo de volta. Teremos uma rua de cristal para andarmos, né, de pedras preciosas, e um rio de águas cristalinas. Nós teremos a nossa casa para morar. Hoje nós vemos a luta pela terra. Lá nós receberemos as nossas terras para plantarmos, para colhermos. É bênção sobre bênçãos. Deus não precisa de nada de nós. Deus precisa apenas do seu amor, da sua segurança espiritual, para que vivamos em paz e harmonia. Julgamento dos que moram na terra. Jesus vai julgar todos os que moram na terra e vai separar as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Mateus 25, 31 a 33. Mateus 21 a 33. É preciso que você leia. Jesus vai levar em conta quando julgar as pessoas. Elas vão ser julgadas de acordo com a maneira que tratam os irmãos de Jesus, ou seja, aqueles que vão reinar com ele nos céus. Mateus 25, 34 a 46. Leia, pelo amor de Deus. Leia. Leia a Bíblia. Apocalipse 19, de 19 a 21. Vamos ler. Vamos ler aqui na Bíblia Católica. Apocalipse 19, 19 a 21. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo branco, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esse é um Deus todo-poderoso, justo, juiz justo. Ele prega o amor, mas também ele tem os seus momentos de justiça, não de ira, de justiça. Todos nós seremos julgados, todos, indistintamente. Os cristãos também serão julgados.
Só que é um trono diferente, é um júri diferente. E a Bíblia diz que os justos julgarão os ímpios. Como isso acontecerá? Nós vamos fazer esse estudo, já fizemos na nossa igreja. No grande trono branco, os justos serão jurados. Os juízes serão 24 anciões, 12 das tribos de Israel e os 12 apóstolos. No centro, assentar-se-á o ancião de dias, que é Jesus Cristo, para julgar. E todos serão julgados. E na parte de trás estarão, como num júri comum, estarão os jurados, que são os salvos lavados pelo sangue de Jesus. É preciso conhecer para não cair no abismo. O Armagedon, já vamos dar uma noção aqui do Armagedon. Essa guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, também é chamada de o dia de Deus, o dia de Jeová. A Bíblia católica, né, que diz assim, a Bíblia de Javé. Uma das outras assim, não haverá. Uma guerra como essa não haverá. Isto acontecerá no vale, né? Em um vale que tem na Palestina. Irmãos, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Amigo, prepara-te. Deus não te quer neste lugar. Deus quer escrever o teu nome no livro da vida. Deus quer te salvar. Deus quer te mostrar o grande valor que tu tens para Ele. O que vai acontecer? Satanás e seus demônios vão ser presos. Um anjo muito poderoso vai lançar Satanás e seus demônios no abismo. Apocalipse 20, de 1 a 3. Vamos ler? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, Satanás, a antiga serpente, Satanás, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela sua palavra, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Depois desses 1000 anos, a terra será transformada e o céu descerá para a terra. O céu descerá para a terra e nós teremos, como a palavra nos diz, um novo céu e uma nova terra. E tudo se fará novo. Nós estaremos aqui, não com este corpo podre que ao pó voltará, mas em um espírito santificado, transformado, modificado, igual ao corpo de Jesus. Atualmente, antes ele era como nós. É preciso conhecer para no abismo não se afogar.
Amigo, você é muito importante para Deus. Jesus começa a governar a terra. O governo de Deus, nesses 1000 anos, vai fazer coisas maravilhosas para todas as pessoas na terra. Apocalipse 5, 9 e 10. Apocalipse 24 a 6. Leia, anote. Não é possível saber quantas pessoas vão sobreviver à grande tribulação. Não posso lhe afirmar isso, porque a Bíblia não me dá condições de dizer. Jesus vai governar. O governo de Jesus será de bênção. Apocalipse 5, 9, 10, 20, 4 a 6. Não é possível, meu amado, você não entender, compreender e se decidir ao lado desse verdadeiro Deus. Ele espera a tua decisão. Ele espera escrever o teu nome no livro da vida. Este Deus é poderoso, Senhor dos senhores, para a honra e glória do nosso corpo transformado. E diz que no final haverá um coral celestial, louvando a Deus. É maravilhoso ser cristão. Se você sentisse a presença de Deus em você, você iria ver como é maravilhoso. Nós erramos, nós pecamos, nós somos falhos, nós temos todos os defeitos. Apenas um, que nós não esquecemos deles, é que nós amamos você. Nós nos preocupamos com você e não nos cansamos de orar por você, porque você não é o que você pensa que é. Você é obra-prima de Deus e Deus quer te tirar deste lamaçal de pecado em que estás vivendo. Deus quer te fazer uma nova criatura. Deus quer que você faça parte deste coral que irá cantar nos céus para Ele. Vem para Jesus enquanto há tempo. Um senhor se pregava para ele, eu era novinho ainda no Evangelho, isso aconteceu em 1958. Ele era bandido, ali no Pina, no Coque, eu morava no Coque. E pregava-se o Evangelho para ele, e ele dizia: se você insistir, eu lhe mato. Ele era assassino. Naquela época a polícia estava começando, a rádio patrulha. Ainda não tinha essa estrutura tão eficiente que tem hoje. Era muito falho. E ele ameaçava. E foi muita gente pregando o Evangelho para ele, porque onde ele morava tinha um grupo de irmãs, irmãos, que não temiam e falavam mesmo para ele. Ele ameaçava, mas nunca fez nada contra o crente. E um dia, ele estava dormindo. E chegaram 2 amigos dele e não conversaram. Não deixaram ele acordar. Foram vários tiros por toda parte do corpo. E ele não teve a chance de aceitar Jesus. Meu pai, ele era católico espírita. Muitas das vezes, pessoas chegavam na nossa casa, ele atendia com respeito, mas mandava embora.
olha, eu já conheço, vai embora, eu tenho minha religião, eu não quero nem saber, vai embora. Não maltratava, mas não aceitava. De repente, ai, que dor. Que dor, que dor, que dor, que dor, que dor, que dor. Quando terminou de dizer que dor, já não era mais. Era um cadáver. Havia morrido. E não tomou a decisão ao lado de Jesus. E todos nós estamos sujeitos a isso. A salvação só em vida. Se você não se converter conscientemente e vier a acontecer estas coisas, depois da morte segue-se o juízo. Uns vão para o paraíso e outros vão para o Éden. Que a Igreja Católica diz purgatório. Vão para o purgatório. A Bíblia chama de Hades, inferno. E paraíso com Deus. Não há um outro caminho. Só esses dois. Um em cima e o outro embaixo. Qual dos dois você prefere? A decisão é sua. A decisão é sua. Escolha o caminho de Jesus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem: amém.